Boa tarde a todos e a todas. É uma grande honra estar presidindo essa mesa. Muito me alegra, muito importante ressaltar a importância desse 18º de com escritores nacionais, e gostaria aqui de dizer aos senhores a minha grande satisfação de presidir a mesa, que trata da temática dos direitos humanos. Então, sejam todos os ouvintes, né, participem, muito bem-vindos a esta primeira, né, esse primeiro painel temático de direitos humanos, e já vou passar a palavra às palestrantes aqui nesse primeiro momento, a apresentar a professora Mariana Teixeira Tomé, que ela é mestra em Direito da Universidade Federal, em Direito Constitucional e Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Então, eu gostaria de passar primeiramente a palavra à professora Mariana para a sua palestra. Pedimos gentilmente que gostariam de fazer uma questão que escrevam no chat. Muitíssimo obrigada. Com a palavra, professora Mariana. Obrigada, professora Sibeli. Boa tarde a todos. Eu escrevi um artigo para apresentar no Congresso sobre o direito do idoso, mais especificamente sobre a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos do Idoso e o Estatuto do Idoso. O meu ponto principal é demonstrar de qual forma que ambos os documentos, as normas, tratam sobre a proteção do idoso, principalmente a Convenção Interamericana, que ela é a primeira e única convenção até o momento que trata sobre a proteção dos direitos humanos dos idosos. Eu vou compartilhar com vocês os slides que eu fiz. Então, eu vou falar sobre a Convenção Interamericana sobre a proteção dos direitos humanos dos idosos e o Estatuto do Idoso no Brasil. O objetivo do artigo é analisar a Convenção e o Estatuto e pontuar qual a forma que eles permitem a integração do idoso na comunidade, o exercício do trabalho do idoso, o gozo dessa pessoa à seguridade social e o seu acesso à justiça. O lapso temporal da pesquisa do artigo é o ano de 2020, no entanto, vamos voltar ao ano de 2003, quando foi elaborado o Estatuto do Idoso, e ao ano de 2015, quando foi implementada a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. O problema é qual a forma que a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e o Estatuto do Idoso brasileiro protegem essa pessoa. Os direitos humanos dos idosos, para fazer uma breve história sobre esse direito, na verdade, é um direito que decorre, como todo direito humano, de uma história. Ele é histórico e a intenção dessa proteção específica é justamente criar um ambiente igualitário e digno que abranja todos sem discriminação. Quando a gente remonta aos documentos que protegem os direitos humanos, os primeiros documentos são a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e até mesmo o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que são os principais, podemos dizer assim, quando se trata de direito humano numa forma genérica. No entanto, como eu disse, são documentos que abordam a proteção humana de uma forma genérica, tratando da pessoa humana, sem tratar especificamente da proteção à mulher, à criança, ao indígena, ao idoso. São documentos que prevêem a proteção da dignidade humana, a autodeterminação dos povos, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, proteção do direito à vida
e até mesmo a proteção à família. A temática nesses documentos foi genérica, até porque quando nós tivemos documentos que começaram a tratar sobre essas minorias, e minorias eu digo no sentido específico do meu artigo, que é mulher, indígena, idoso, pessoas com deficiência, crianças, foi aproximadamente na década de 1970. Então, foram mais ou menos 31 anos, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, até que se tivesse um documento voltado à proteção específica dessas pessoas. O que podemos perceber é que é um direito histórico que decorre de ações e movimento social. Então, quando a gente tem esse movimento social querendo, solicitando uma proteção maior, repercute no ordenamento jurídico e nós temos, então, uma norma protetiva, que foi o caso das mulheres, e em 2015, com a elaboração da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. É uma convenção que é um marco jurídico social e jurídico normativo no nosso ordenamento jurídico. Uma das razões pelo qual esse grupo etário, né, os idosos, recebeu essa proteção tardia, acredito que seja justamente pela ideia que ainda subsiste na sociedade de que as pessoas idosas não são encaradas como investimento social, elas são relegadas a uma exclusão social, como se pelo fato de se tornar idoso, não devesse participar e integrar a sociedade. Nesse ponto, eu cito, coloquei até uma citação do artigo submetido ao Congresso, que quando as comunidades plurais de grupos minoritários recebem proteção específica, elas são fortalecidas. E isso faz com que o arcabouço dos direitos humanos se fortaleça em sua integralidade. Então, não é apenas uma mera questão de termos uma norma para poder proteger e garantir direitos. É um arcabouço protetivo que se torna rígido, permite o fortalecimento das pessoas minoritárias e faz com que elas ganhem voz ativa e ganhem participação na comunidade. A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos foi elaborada em 2015 pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, conceitua a pessoa idosa como aquela que possui 60 anos ou mais, salvo se uma lei interna determinar uma outra idade, desde que não seja superior aos 65 anos. E, nesse ponto, ela se assemelha muito ao que dispõe a OMS. E ela promove os direitos humanos e as liberdades fundamentais do idoso e fomenta o envelhecimento ativo, que é aquele envelhecimento que permite que a pessoa ela envelheça de forma saudável e participe na sociedade, seja integrada por meio de participação cultural, por meio do seu trabalho e até mesmo compartilhando as suas vivências com todos na sociedade. Ela reconhece o idoso como um agente transformador, então ela vai pontuar as contribuições que o idoso faz ao bem-estar comum, à identidade cultural, à diversidade de suas comunidades e ao desenvolvimento humano, social e econômico. Ela visa promover também e proteger a plena integração e participação do idoso na sociedade. Não vai ver esse grupo social como um grupo excluído e relegado ao esquecimento. Dentre os direitos protegidos pela Convenção, temos a igualdade e não discriminação em razão da idade, que infelizmente é algo recorrente na sociedade quando nos tratamos de pessoas idosas, a dignidade na velhice, temos também os direitos da independência e autonomia, participação e integração comunitária de forma ativa, a seguridade social, o trabalho da pessoa idosa, o direito à saúde, à educação e a acessibilidade e mobilidade pessoal. A Convenção Interamericana, ela não se baseou, pautou apenas em determinar e estipular direitos. Ela também previu disposições que obrigam os Estados-partes a realizarem políticas
para ter um arcabouço protetivo e efetivo. Como exemplo, os Estados-partes deverão promover a participação do idoso em atividades intergeracionais, e isso permite a solidariedade intergeracional, que é o convívio entre as pessoas mais idosas e aquelas mais jovens, fortalecendo os vínculos, promovendo uma fraternidade social. Os estados também deverão promover programas de treinamento que promovam o acesso dos idosos ao mercado de trabalho. E nesse ponto, eu não quero dizer que todo idoso tem que trabalhar, muito pelo contrário, aquela pessoa idosa que se sente apta ao trabalho, que tenha vontade de trabalhar, deve ser inserida no mercado do trabalho. Nesse ponto, a gente sempre se pauta na questão da miserabilidade da pessoa idosa, quando ela aposenta pelas baixas aposentadorias que eles recebem. Então, normalmente, o ingresso dessa pessoa no mercado de trabalho não está somente vinculado ao fato de uma vontade de trabalhar, e sim da necessidade de trabalhar como forma de complementar a renda que eles possuem em razão da aposentadoria. O Estado também deve promover, os Estados-partes, medidas que facilitem a transição gradual para a aposentadoria, que é também algo delicado, que deve ser estudado, porque a pessoa ela trabalha 8 horas por dia, se aposenta, e de repente ela vai ficar no processo de inatividade laboral, que muitas vezes pode ocasionar uma depressão. Então, o que a convenção estipula e incentiva é essa transição gradual para que o idoso ele não sofra essa diferença abrupta de ciclo social. Os estados também deverão promover renda decente aos idosos por meio de um sistema de seguridade social e garantir o tratamento preferencial do idoso na tramitação, resolução e execução de processos administrativos e judiciais, o que também é muito importante. O documento, além de estabelecer garantias, ele dispõe sobre as previsões que os estados devem adotar, e o que é mais interessante e espanta é justamente o fato de que é uma convenção que garante uma proteção muito completa quando se trata dos idosos, garante proteção social, proteção sua dimensão social mais ampla. No entanto, é um tratado que só foi ratificado por 7 países ainda, que são Costa Rica, Bolívia, Uruguai, Argentina, El Salvador e Equador. E provavelmente a baixa taxa de adesão a essa convenção revela a falta de interesse dos estados nessa temática e até mesmo a falta de interesse da população, acredito eu, e da sociedade, por tutelar as pessoas idosas, porque ainda subsiste um preconceito de que o idoso é uma pessoa relegada ao esquecimento. Embora possamos vislumbrar agora, no ano de 2020, nos últimos anos, uma mudança dessa mentalidade. Quanto ao Estatuto do Idoso no Brasil, foi elaborado em 2003, entrou em vigor em 2004 e visa regular o direito dos idosos em múltiplas dimensões, como saúde, moradia, educação, os direitos sociais, basicamente. Também vai combater a discriminação etária e, embora ele não faça uma previsão específica sobre a integração da pessoa idosa na sociedade, todos os direitos previstos confluem para que realmente seja e haja essa maior integração social da pessoa idosa. Os direitos protegidos nesse estatuto são a não discriminação em razão da idade, que é algo pontual na maioria dos documentos quando se estuda sobre pessoa idosa. A maioria deles sempre faz menção sobre a não discriminação etária. O outro direito protegido, trabalho, a assistência social, a previdência social e a prioridade processual. Quanto à assistência social, o Estatuto prevê um benefício mensal de um salário mínimo, e aqui faço uma crítica, considerando que a nossa realidade atual, a pessoa idosa com benefício mensal de um salário mínimo, ela não consegue ter o principal direito que deve ser tutelado, que é o da dignidade da pessoa humana,
ela não consegue ter esse direito tutelado, porque quando se chega à terceira idade, normalmente grande parte do benefício assistencial, do salário, da pensão, é destinada à compra de medicamentos. Então, deveria se haver uma mobilidade jurídica, uma mobilização jurídica, a ponto de rever esse benefício mensal de um salário mínimo. E a prioridade processual que o Estatuto prevê no Brasil considera a idade mínima de 60 anos, mas nós temos, nos últimos anos, houve uma emenda, uma alteração no Estatuto, a ponto de ter uma prioridade dentro da prioridade. Ou seja, as pessoas com 80 anos ou mais terão a prioridade acima das pessoas com a idade mínima de 60 anos. O que demonstra, mais uma vez, que a população está envelhecendo, está aumentando a quantidade de pessoas idosas em todo o globo, e é urgente uma legislação efetiva, eficaz, que trate e cuide dessas pessoas. O Estatuto do Idoso no Brasil ele também prevê medidas que o poder público tem que adotar. Por exemplo, a profissionalização especializada à pessoa idosa, aproveitando seus potenciais e habilidades. Reitero novamente, daquela pessoa idosa que quer estar no mercado de trabalho, que deseja ingressar no mercado de trabalho, e até mesmo aquele que precisa por conta da baixa aposentadoria. O poder público também deve estimular preparação para aposentadoria, com antecedência mínima de 1 ano, por meio de estímulos a novos projetos sociais. É uma redação bem semelhante ao que dispõe a Convenção Interamericana, no entanto, não é eficaz. Não temos ainda vislumbrando uma efetividade desse dispositivo que está previsto no Estatuto. E o outro é o estímulo às empresas privadas para a admissão de idosos ao trabalho. O Estatuto do Idoso, ele estabelece previsões semelhantes às disposições da Convenção Interamericana e, embora ele seja um texto rico e digno, falta implementação do que a legislação dispõe. É uma falta de interesse público e social quando se trata da efetivação da tutela dos direitos das pessoas idosas, por conta de um preconceito social e até mesmo por conta das empresas e dos empresários quando recrutam essas pessoas idosas, porque eles acreditam que como elas estão mais próximas de sair do mercado de trabalho, elas não valem o incentivo que o próprio empregador dá para profissionalizar e capacitar essas pessoas, esses trabalhadores. A conclusão do artigo da minha pesquisa a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Idosos, sobre a proteção dos direitos humanos dos idosos, possui um maior arcabouço protetivo dos direitos das pessoas idosas. Ela protege de uma forma mais integral e, acredito eu, mais detalhada, tanto que ela prevê a previsão específica de proteção da pessoa idosa na sociedade, a previsão específica de integração dessa pessoa idosa, a dignidade na velhice e até mesmo a proteção em relação à morte, que é algo que assombra muitas vezes as pessoas idosas, principalmente quando elas já estão debilitadas emocionalmente. E há alguns direitos que são assegurados de melhor forma pela Convenção, como a previsão de uma renda decente aos idosos, a fim de que eles sejam capazes de ter uma vida digna. Então, a Convenção ela não estipula o valor dessa renda decente. No entanto, pelo fato de se estipular que deve ser uma renda decente, subentende-se que deve ser maior que um salário mínimo, nesse ponto, tratando de uma realidade brasileira. A não ratificação do tratado pelo Brasil. O Brasil não ratificou a Convenção. Tivemos no Senado, tem o trâmite da Convenção para que ela seja ratificada, no entanto, até o momento não foi, e isso revela a falta de interesse político de tutelar os idosos de maneira integral. E o pensamento de que o Estatuto do Idoso ele é suficiente para tutelar os idosos é uma falácia,
Porque quando se trata de população hipossuficiente, quanto maior e mais ampla a norma protetiva, maior a segurança jurídica que se tem na defesa dos interesses dessas pessoas. Então, não adianta nós falarmos que o Brasil tem um Estatuto do Idoso que concede a eles garantias e direitos, que protege essa pessoa. Primeiro, como dito, é uma lei rica, porém não é implementada, e quando se trata de minorias, quanto maior o arcabouço protetivo, quanto maior a legislação protetiva, mais segura essa população estará. E eu acredito até mesmo que é imprescindível que haja uma educação social, a ponto de demonstrar para a sociedade que essas pessoas, elas possuem capacidades, elas são aptas a exercer sua cidadania ativa, são aptas a ingressar no mercado de trabalho caso queiram, e são aptas a serem resguardadas e protegidas por todos. Essa foi a minha explanação do artigo que fiz com muito cuidado. É um tema de que eu gosto muito, os direitos dos idosos. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. Boa tarde a todos. Realmente quero agradecer à professora Mariana pela brilhante exposição. Realmente um tema muito atual, muito palpitante, né? Eu estava anotando os pontos principais, algo interessante da sua fala, né? Principalmente com relação a esses itens, né? Essa correlação entre justamente o âmbito do direito interno com a Convenção Interamericana em relação a esse ponto, e principalmente o finalzinho da sua fala, que acho que foi realmente muito clara. Acho que a todos nós, que um dia também vamos estar nesta fase de prioridade, e vamos estar também na fase de prioridade, como a doutora bem colocou, que realmente lembrar que tem capacidades e que tem outras formas, né, de ser inserido na sociedade, né, não é só resguardar a questão do direito apenas, né, que é realmente irreversível, porque é algo novo, né, a gente está de poucos anos, mas é muito importante ter essa noção, né, da magnitude de que isso vai representar para as gerações futuras, inclusive, né, já resguardar, porque muitos não tiveram essa possibilidade de invocar um direito posto com relação ao realmente, doutora Mariana, parabéns pela sua exposição, resguardar algo de inquietude, foi muito instrutiva a sua fala. E quero guardá-la um prazo, assim, muito on time. Então, parabéns. E agora, eu gostaria agora nós vamos ter um outro tema muito palpitante também e de extrema relevância nos dias atuais, né? E o tema da próxima palestra, que será dividida entre a professora Márcia Teshima e a Giovana Maier Zorzetto, que escreveram, né, em coautoria, justamente o tema da palestra é transgêneros e os desafios a partir da perspectiva internacional e nacional. O acesso à saúde e a resolução número 2265 de 2019 do Conselho Federal de Medicina. Vejam, senhores, que será uma palestra até com vamos dizer assim, não, interdisciplinar, vamos ter esse brinde das escritoras, e aqui apresentar, né, a professora Márcia Teshima, advogada, mestra em Direito pela UEL, doutorando em Estudo da Língua pela Universidade de Londrina, né, Estadual de Londrina, a qual nós sempre temos um enorme carinho de ter os expositores e pesquisadores, colaborador do projeto de pesquisa Transgeneridade e o Direito ao Nome,
Esse é o currículo da professora Márcia Teshima, né? Em breve, sim, o da Giovana Maia Zorzeto, que é graduanda em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e colaboradora do projeto de pesquisa, sendo que eu cometi um equívoco. A professora, ela é professora coordenadora desse projeto também, a qual faz parte, né? A Giovana é colaboradora, a professora Teshima é a coordenadora, então é muito bom a gente ver esse enlace entre os pesquisadores iniciantes e o coordenador. Então, gostaria, então, agora de passar a palavra, então, primeiramente, que vai fazer a primeira parte da exposição, e depois vai passar a palavra à professora Márcia Teshima, que muito nos honra com a presença e por trazer a sua pesquisa. Palavra, Giovana. Boa tarde a todos. Como a doutora Cibele me apresentou, meu nome é Giovana. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, que eu e a professora Márcia, nós fizemos uma apresentação para poder mostrar para vocês o nosso artigo. Então, dito que vocês consigam ver, então, a nossa apresentação. Como dito, então, eu e a professora, a professora, ela é a coordenadora do projeto Transgeneridade ao Direito ao Nome, e eu sou colaboradora desse projeto, e a gente é da Universidade Estadual de Londrina. O título do nosso trabalho, então, é Transgêneros e os Desafios a partir da Perspectiva Internacional e Nacional. E aí a gente vai tratar sobre o acesso à saúde e a resolução número 2265 de 2019 do Conselho Federal de Medicina. Uma introdução, então, ao nosso trabalho. Nosso objetivo era verificar esses desafios, né, após essa resolução que veio em 2019, conforme a proteção internacional e a nacional dos direitos das pessoas transgêneras. Nossa metodologia foi pelo método dedutivo e a gente fez levantamento bibliográfico de legislações, jurisprudências e os documentos de organizações internacionais e nacionais. Para iniciar, nós verificamos que é necessário uma conceituação sobre a situação, porque muitos autores ainda demonstram que há uma confusão entre o que é sexo, gênero, orientação sexual e o que seria exatamente os transgêneros. Então, nós temos que sexo é aquele biológico, que ele é representado pelo sexo genital, pelo órgão genital que a pessoa possui ao nascer, seja vagina ou pênis. Já o gênero, ele é uma construção social, são as normas que a sociedade impôs e que é representado pelo homem ou pela mulher, e feminino e masculino. E é por isso que a gente fala que a identidade de gênero, ela é binária, porque existe apenas, a sociedade determina que existem apenas essas duas formas, né? No caso da orientação sexual, ela já é relacionada ao desejo de estar com uma pessoa. Ela é identificada como homossexual, bissexual, heterossexual, entre as outras que existem. E aí a gente vem para o que seria os transgêneros. Os transgêneros, eles são ligados à questão de gênero, né, essa construção social, e aqui no nosso trabalho, nós utilizamos o conceito de que transgênero é toda pessoa que transgrida o dispositivo binário de gênero existente na sociedade. Então, nesse trabalho, a gente vai entender que ele é um termo guarda-chuva, que, conforme também é entendido pela American Psychological Association e pela World Professional Association for Transgender Health. Iniciando, então, com a proteção dessas pessoas, dessa população no âmbito internacional, conforme a professora Mariana dispôs, o principal documento de proteção que existe, né, seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por mais que ela não traga especificamente a proteção à identidade de gênero, todos os direitos que estão contidos nela também vão ser aplicados a essas pessoas, como o direito à dignidade, o direito à liberdade, entre outros. E aí, a primeira menção expressa quanto a essa questão da discriminação por identidade de gênero e orientação sexual foi nos princípios de Yogyakarta, que foi uma reunião que especialistas dessa área realizaram em 2006 em Yogyakarta, na Indonésia. Um exemplo que eu trouxe aqui é o princípio número 3, em que ele fala que identidade de gênero é autodefinida e decorrente da autodeterminação, liberdade e dignidade de cada indivíduo, que deve poder usufruir de sua capacidade jurídica em todos os aspectos da sua vida.
Em 2017, esses pesquisadores, eles revisaram esses princípios, né, diante da atualização que teve na sociedade e de todos os outros problemas que foram enfrentados por essa população, e acrescentaram mais 10 princípios aos 29 que já haviam sido determinados em 2006. Lembrando que esses princípios, eles não são um tratado, então eles não têm força mandatória. O objetivo desses especialistas foi demonstrar que os direitos humanos já existentes, eles também poderiam ser aplicados para essa população. Então, eles exemplificaram todos os direitos que estão para essa população, o que os estados deveriam fazer, e o que os outros autores nessa proteção também poderiam fazer, como a mídia, a ONU, as organizações não governamentais, e entre outros. Depois disso, nós tivemos em 2011, depois desse fomento, né, na agenda internacional, em 2011, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, ele, em uma resolução, determinou que fosse feita uma identificação das leis discriminatórias ao redor do mundo, as práticas e os atos de violência contra os indivíduos devido à orientação sexual ou identidade de gênero. E que fosse estudado de que forma os direitos internacionais de direitos humanos poderia ser aplicada, nesse caso, para acabar a violência. Lembrando que essa resolução, ela futuramente, ela gerou a existência de um expert independente só para poder pesquisar essa área da questão da identidade de gênero e orientação sexual. E aí, em 2013, nós tivemos pela Organização dos Estados Americanos a Convenção Interamericana contra toda forma de intolerância e discriminação, do qual o Brasil foi signatário, e ela reconheceu, finalmente, essa discriminação por sexo, orientação sexual, identidade e expressão de gênero. E aí ela enumerou os deveres dos Estados signatários, e o mais interessante nela é que ela criou os mecanismos de produção e as formas que poderiam ser, de que seriam monitoradas esses deveres. Então, a gente pode dizer que ela tem uma eficácia maior, porque ela, no texto dessa convenção, ela já traz, ela criou um grupo que vai ser para monitorar o funcionamento dessa convenção, né, sua aplicação. E aí, em 2017, um exemplo do uso dessa convenção é que, em 2017, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos foi questionada pelo Estado da Costa Rica, e eles emitiram esse parecer consultivo, em que eles determinaram que os países membros criassem mecanismos para a retificação do registro civil das pessoas transgêneras. Então, que elas pudessem retificar seus nomes, seu sexo, de acordo com a sua identidade de gênero. E agora, mais recente, em 2019, que a OMS, ela retirou o transtorno de identidade de gênero, que era como era nomeado, da lista de transtornos mentais, porque eles perceberam que ser transgênero não é um problema mental. E aí eles colocaram como uma incongruência de gênero na lista de condições relacionadas à saúde sexual. Infelizmente, apesar de todas essas evoluções que a gente teve no direito internacional, a organização, a Trans Respect versus Transphobia Worldwide, ela fez uma pesquisa com 126 países, e em 2016, essa pesquisa resultou que apenas em 61 países era possível a alteração do nome sem dificuldade, e em 2019, ainda existiam 9 países com leis que criminalizavam a forma de expressão de gênero. Vindo, então, para a proteção das pessoas transgêneros no Brasil, a gente verifica que o Brasil, diferente de outros países, ele não possui uma legislação única que englobe o direito dessas pessoas. Por exemplo, o Uruguai, ele fez, se não me engano, em 2019, uma lei em que ela traz todos os direitos, a questão de direito ao trabalho, direito à previdência social, e o Brasil, infelizmente, ainda não tem uma lei que trate sobre isso, né? Na questão de adequação do nome dessas pessoas, antes de 2014, as pessoas precisavam entrar com um processo judicial para pedir essa adequação, porque a lei de registros civis, ela não prevê essa possibilidade. E existiam alguns juízes que determinavam que era preciso fazer a cirurgia de redesignação de sexo antes, alguns aceitavam, alguns não. E aí, em 2014, o CNJ lançou os enunciados 42 e 43, que previam que a mudança de nome, ela poderia ser feita sem a necessidade da cirurgia, mas ainda continuava necessário o processo judicial. E aí, em 2018, também pelo CNJ, veio o provimento 73, que previa que a alteração do prenome e do gênero poderia ocorrer pela via administrativa, direto no registro civil. Então, não seria mais necessário que a pessoa entrasse com todo esse processo. Em relação ao acesso à saúde, que é o objetivo do nosso trabalho, a primeira resolução, o primeiro documento que tratou, né, dessa questão do tratamento médico específico desses indivíduos foi a resolução de 97 do Conselho Federal de Medicina,
que ela falava sobre a adequação do pênis para a vagina e da vagina para o pênis, mas era tudo como um caráter experimental, então era feito apenas em hospitais de ensino. E era necessário que houvesse o diagnóstico de transexualismo, porque naquela época ainda era visto como uma doença mental. Depois houve outras resoluções do CFM melhorando, né, essa cirurgia e esse acesso, mas a primeira portaria do Ministério da Saúde foi em 2008, na verdade pelas portarias 1707 e 407, em que elas incluíram o processo transexualizador no SUS, dando atenção integral à saúde desses indivíduos e criando normas para que esses centros médicos fossem habilitados para fazer esses tratamentos. Depois, então, a gente teve a portaria, o SUS, ele verificou, né, a necessidade de melhorar, então, essa portaria, e aí eles fizeram, em 2013, a ampliação do processo transexualizador. Nesse momento... Nesse momento, teve... Nesse momento, eles criaram, então, a modalidade ambulatorial e hospitalar, em que na ambulatorial seria feito o tratamento hormonal e na hospitalar o tratamento cirúrgico. E daí as normas de habilitação para que esses estabelecimentos de saúde pudessem se instalar como ambulatorial ou como hospitalar, e determinaram que a idade mínima para os tratamentos hormonais seria 18 anos e para o tratamento cirúrgico seria 21 anos. Mas para o tratamento cirúrgico seria necessário o mínimo de 2 anos de acompanhamento por uma equipe multidisciplinar de endocrinologista, ginecologista e principalmente psiquiatra. E aí mas ela ainda determinou que a cirurgia de vaginectomia, neofaloplastia, clitoroplastia e cirurgia das cordas vocais seriam de caráter experimental, então elas poderiam ocorrer apenas em hospitais de ensino. Desde então, essa portaria ela está vigente, ela não teve alterações, então já fazem 7 anos que ela continua o mesmo texto, e hoje a gente tem atendimento hospitalar, então, para poder fazer essas cirurgias apenas nos hospitais universitários em Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife. Então, somente 5 hospitais no Brasil hoje em dia atendem essa população para cirurgia de redesignação de sexo. Bom, diante de toda, então, essa mudança que ocorreu, tanto no cenário nacional quanto internacional, né, essa discussão que veio, o Conselho Federal de Medicina percebeu que era necessário fazer alterações nos textos, e em 2019, eles lançaram, então, essa resolução, 2.265, em que eles reduziram a idade mínima do tratamento para 16 anos no tratamento hormonal e para 18 anos do tratamento cirúrgico. E também reduziram, então, o acompanhamento prévio da cirurgia para apenas 1 ano. Eles determinaram que seria necessário a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido pelo indivíduo ou pelos responsáveis, caso o indivíduo fosse menor de 18 anos, e seria necessário informar essa pessoa sobre a possibilidade de esterilidade causada por esses procedimentos, né, como a retirada dos testículos, do útero, entre outros, e que fosse feita uma orientação, então, com os familiares, as pessoas do círculo e nas escolas, para adaptação dessa pessoa antes e após a cirurgia e tratamento hormonal, entre outros. Só que essa resolução, ela gerou uma discussão muito grande, ela teve a submissão de 3 projetos de decreto legislativo que visavam a inconstitucionalidade dela, por causa desse tratamento aos menores de idade. Então, eles falavam que era um tratamento invasivo para menores de 18 anos que não poderia ser aceito. E verifica-se, então, que o CFM também não possui a competência para poder regulamentar esse processo. Ele pode regulamentar as questões médicas, mas ele não tem competência para mudar a forma como esse serviço vai ser fornecido pelo SUS, porque isso seria de competência do Ministério da Saúde. E ela é contrária à portaria do Ministério da Saúde. Então, a norma válida seria do Ministério da Saúde. E causa uma insegurança jurídica nos médicos, porque eles podem acabar tendo medo de que realizarem esse tratamento nos menores de 16 anos e depois acabarem sofrendo alguma sanção ou algum processo de alguma entidade que proteja. Dessa resolução, o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, eles fizeram uma análise e colocaram algumas situações que eles perceberam nessa resolução. Uma das principais que eu achei interessante é que ela fala que a pessoa tem que ser informada quanto à possibilidade de esterilidade, mas ela não trata a respeito das outras formas de
de reprodução, que essas pessoas também têm direito a essas outras formas. Então, por exemplo, o congelamento de óvulos ou de sêmen, a reprodução assistida. E essa resolução do Conselho Federal, ela também, ela vai contra a decisão da OMS, que fala que a transgeneridade não é uma doença mental, e ela retira do sujeito essa possibilidade de se auto-identificar como transgênero. Então, ela vai, inclusive, oposta àqueles princípios de Yogyakarta, lá em 2006, quando no princípio número 3, eles falaram que a transgeneridade ela é autoafirmada. E aqui na resolução, é necessário que uma equipe te dê um diagnóstico de transgeneridade para que possa ocorrer o tratamento médico. Passo, então, agora a palavra para a professora Márcia Teixeira. Obrigada, Giovana, pela apresentação inicial, né, e essencial do nosso trabalho. Como conclusão, o que nós podemos subtrair dessa exposição é que o Brasil, ele não possui uma legislação única no sentido de proteger os direitos dos transgêneros, não é? Nós nos utilizamos das legislações como Constituição Federal, Código Civil, não é? A Lei de Registros Públicos, para trabalhar no sentido de propiciar, não é, direitos e acesso a essa população. Apesar de haver uma proteção internacional, ainda há um bloqueio, né, eu diria que é um receio do poder legislativo na criação de normas, especialmente quanto ao acesso à saúde por parte dessa comunidade de transgêneros. Outros poderes, não é, substituem a competência na criação das normas de proteção, e o que a gente percebe é Poder Executivo legislando, o próprio Judiciário, não é? Assim como o Conselho Federal de Medicina. O fato é que esses mecanismos de proteção do acesso à saúde, ele acaba por se tornar um instrumento obsoleto, não é? Não correspondendo mais às necessidades atuais, nem de acordo com os avanços que são, né, já percebíveis e constatáveis em órgãos internacionais. Ainda, né, que nós tenhamos ou existam essas inovações no acesso à saúde, estas resoluções, assim como esse documento, não é, do próprio Ministério da Saúde, ele possui, não é, essas contradições no próprio texto, e com isso, ainda que o Conselho Federal de Medicina ele queira, não é, promover um avanço, ainda estamos vinculados à portaria do Ministério da Saúde. Então, contrariando essas determinações e recomendações dos órgãos internacionais, o acesso à saúde à população transgênera ainda é difícil, né? E principalmente pelo fato de que condiciona o diagnóstico, né, a uma equipe médica, inclusive por psiquiatra. Então, ao mesmo tempo em que você tem um avanço, você vê um retrocesso também. Então, ficam aqui as nossas contribuições e fico à disposição para colaborar, né, no sentido de esclarecer algumas dúvidas, e muito obrigada. Pela excelente exposição, muito clara, e realmente é muito caro, né, um tema tão polêmico, em que nem todos têm um conhecimento dos instrumentos normativos que regulam esse novo instituto jurídico, muito importante. E então eu quero parabenizá-los porque trouxeram, né, e no PowerPoint, perpassaram todo o arcabouço normativo internacional, e muito, muito rico vermos, né, as normas internacionais gerais, as normas regionais com relação ao OEA, e muito caro, porque pouquíssimos, né, quem não é da área, não tem esse contato mais, vamos dizer assim, mais próximo, né, ao que foi, né, a elaboração dos princípios de Yogyakarta,
Então, muito relevante trazer essa revisitação agora dos idos de 2017, né, que os princípios são de 2006, e vocês trouxeram já essa nova, né, uma repaginação dos princípios, e demonstra, né, um trabalho realmente muito profícuo, muito, assim, com muita atenção aos detalhes, né, e que ainda precisa de muito, né, de muito estudo, de muito debate, e até de uma normativa um pouco mais, como diz, sem tantas lacunas, né, que às vezes deixa muita brecha, a questão da realização do registro civil. Nessas circunstâncias, nós acompanhamos aquele caso, né, de uma pessoa das Forças Armadas que era transgênera, o quanto sofreu, uma ação que perdurou por mais de anos, acho que mais de 20 anos, algo que realmente mexe com o emocional daquele que necessita desse albergue do direito, né, desse palio do direito, e é algo que é muito caro à sociedade, né, nós precisamos que todos estejam tutelados, estejam felizes com a sua escolha de gênero, não é? Isso é realmente muito importante, que estejam felizes, né? Porque é algo que causa muita angústia. Nós perpassamos aqui o ponto de vista do direito, mas é importante lembrar que tem todo um aspecto emocional, por isso, muito rica a abordagem das palestrantes, no sentido de que é importante essa interlocução com o Conselho Federal de Medicina, né, e nós vemos que são resoluções, são normas infraconstitucionais, né, normas infralegais, e que estão fazendo essa regulação, e talvez precisasse, né, precisa de uma atenção também por parte da existência, né, da realização, da elaboração de normas, já de um cunho, seja a lei ordinária, a lei complementar, para regular essa situação de uma forma talvez mais uniforme. Muito rica a fala dos senhores, realmente abrilhanta os trabalhos do Congresso com a inovação com relação ao tema. A professora Mariana trouxe, né, um tema muito caro também, que vai tocar a todos nós no futuro, de uma certa forma, nos toca pelos nossos familiares que já se encontram. Então, acho que foi um painel muito, muito sofisticado com relação à pesquisa. Vemos que as palestrantes se degustaram com muito afinco. A princípio, eu não recebi aqui nenhuma pergunta no chat, mas eu queria, Mariana, assim, em breve síntese, o que você vislumbra, né, com relação essa interlocução da Convenção Interamericana com a normativa brasileira, né? O que você vislumbra, o que pode ser, talvez, um ponto que ainda não foi abordado, ou que pode ser melhorado, ou que precisa de uma certa urgência no cuidado de colocar em prática, né? De que pôr em marcha esse direito, que nem todos está muito bem escrito em alguns aspectos, e em outros, infelizmente, ainda deixa muito a desejar. Eu gostei muito daquela sua fala, no final, com relação à sua conclusão, e essa minha pergunta vai mais ou menos nessa linha. Eu acredito que eu parto do pressuposto que a normativa existe para ser cumprida, é o patamar mínimo. Só que não adianta termos uma normativa rica, pontual, porque realmente o Estatuto do Idoso, ele é muito bem elaborado, ele discrimina muito bem os direitos, as proteções, só que ele não é implementado. Eu parto do pressuposto de que para que ele entre na realidade social, é necessário que haja uma educação da população, uma educação de todos. E aí a gente não vai só para a área do direito, vai para a área da sociologia, antropologia, para demonstrar a importância e o real significado do idoso na nossa geração e para as futuras gerações. E aí eu me lembro da Simone de Beauvoir, quando ela escreveu o livro A Velhice, e ela tratava justamente sobre as civilizações antigas. E o que acontecia? Nessas civilizações eram os idosos detentores do conhecimento e das tradições. Então, para que a civilização crescesse, soubesse como utilizar
determinadas ervas, determinadas técnicas de conhecimento, de cultura mesmo daquele pessoal, eram os idosos que faziam essa transformação. E muito disso se perdeu, acho que com a modernidade. Vieram novas tecnologias, novos ritmos de trabalho, e o idoso ele foi sendo como obsoleto. E, na verdade, ele não é. Eu acho que é muito importante a ratificação da Convenção Interamericana, para que tenhamos uma base protetiva e normativa maior e melhor, mas não adianta apenas a ratificação. É necessário mudar o pensamento da sociedade. É necessário ver o idoso como alguém detentor de direitos e que tem muito a ensinar para gerações mais novas. Acho que abrilhantou ainda mais a sua exposição, professora Mariana, porque é importante, né? Essa visão crítica é o que enriquece todo o trabalho de vocês escrito e também nos proporciona, apesar de ser tão breve o tempo, uma visão, né, mais ampla dessa inquietude que todo pesquisador tem, né, de responder uma questão ou até de mostrar uma crítica, né, e vamos ficar, uma grande questão, o problema da ratificação, para que possa ser internalizado e, quem sabe, né, até entrar no patamar, porque diz respeito a direitos humanos, entrar no patamar de emenda constitucional, quiçá, né, porque não vamos desejar isso, mas há um caminho aí a percorrer, e agradeço a professora Mariana por ainda brilhantar ainda mais a sua exposição. E agora eu vou devolver a palavra para uma breve consideração, professora Márcia, professora Giovana, a respeito, né, dessa adequação, o que as senhoras encontraram, talvez, né? Eu vi aí no finalzinho da fala, por exemplo, nós temos aí, as senhoras falaram do princípio da Yojo Carta, né? E também das resoluções, né, do Conselho Federal de Medicina. Como nós somos do direito, às vezes é importante, tem algum artigo específico dessa resolução do Conselho de Medicina que chama atenção e que é importante para os nossos estudos, assim, direcionada à questão dos transgêneros? Giovana quer responder? Pode ser, professora. Eu achei muito interessante, né, porque essa nova resolução do Conselho, ela tenta se atualizar junto com a discussão que está tendo internacional e nacional pelos órgãos que protegem essa população. Então, nós temos muitos ativistas também, né, as discussões, as decisões do STF, e o artigo, por exemplo, ele trata sobre essa diminuição na idade. Ele entende que, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, né, o tratamento hormonal seria apenas a partir dos 18 anos, e a resolução, ela tenta diminuir para 16, porque eles demonstram, né, que a partir dos 16, na verdade, muitas vezes até antes, como foi comentado, a pessoa ela tem um sofrimento muito grande de estar naquela situação, então manter ela até os 18 anos ainda naquela situação pode, inclusive, causar outros problemas mentais, como depressão, alcoolismo, uso de drogas, a pessoa se automutilar, né? Então, eles perceberam isso e eles tentaram diminuir essa idade para tentar melhorar a situação mental dessas pessoas e possibilitar que elas iniciem esse tratamento já com 16 anos, façam o tratamento cirúrgico com 18 anos, e eu achei essa discussão bem interessante, embora ainda tenha uma questão, né, de que esse tratamento hormonal, ele seria muito invasivo, e sujeitar um menor de idade a isso não poderia acontecer. Mas, nesse momento, eu penso nessa questão de que nós, hoje em dia, meninas menores de idade, elas tomam anticoncepcional, por exemplo, também é um tratamento hormonal. Então, se a gente for considerar que fazer o tratamento hormonal da pessoa transgênero é invasivo, tomar um anticoncepcional que também é feito para regular toda essa questão hormonal, para diminuir ou aumentar níveis de hormônio, também seria invasivo, né? E, às vezes, meninas começam com 12 anos a tomar anticoncepcional. Mas eu achei essa parte bem interessante e que eles verificaram a necessidade desse acompanhamento, não só do paciente, mas a inclusão dele na família, com os amigos e nas escolas. Então, o objetivo é que o acompanhamento, ele ocorra também com essas pessoas para poder auxiliar, porque muitas vezes a família não entende direito o que está acontecendo, ou tem um preconceito dentro da própria família, no colégio, com as outras crianças, né? Porque nem sempre às vezes você está passando no meio da turma, então você conheceu aquela turma
quando você ainda se identificava como um gênero, e aí a pessoa descobriu, né, e vai fazer essa transição em contato com aquela turma. Então, pode gerar muitos conflitos e eles colocam a necessidade desse acompanhamento. Eu acho que essas foram umas partes bem interessantes na resolução. Olha, agradeço, enriqueceu, como eu falo, né? Essa parte aqui é muito importante, além da exposição, mas a gente tem essa oportunidade até de indagar os palestrantes, porque a gente sabe que vocês têm uma fonte de pesquisa que o tempo não permite demonstrar. Então, realmente, Professora Cibele, só para ajudar aqui a complementar a informação, na realidade, como essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ele é de 2019, então, ainda, né, assim, em procurando artigos ou escritos, né, sobre essa questão, não se tem ainda, né, nada nesse sentido. Dentro do direito ainda nós não encontramos nenhum material, né, que trate dessas resoluções. Mas eu acho que daqui para frente, né, que essas discussões elas vão começar a formar um arcabouço aí que talvez dê sustentação futura, né, para mudanças no legislativo. Assim como são os idosos, os transgêneros também eles se encaixam numa minoria, não é? E precisam da proteção efetiva do direito, não só nacional, mas principalmente do direito internacional. Parabéns, professora Mariana, gostei muito da sua exposição. Obrigada, também. Professora Márcia. Obrigada, professora Cibele. estamos empolgadas com este painel. Professora Mariana, com a palavra. Desculpa. Obrigada, professora Márcia, Giovana. Achei muito interessante a exposição de vocês. É uma temática que eu pouco sei e fiquei feliz de saber mais pela ponderação de vocês. Muito obrigada, foi muito rica. E espero, né, encontrá-las nos próximos congressos, eventos organizados pela BDI, e que possam, né, nos trazer o desenvolver, né, quem sabe no próximo já esteja ratificado, Mariana, quem sabe essa normativa já do Conselho Federal já de Medicina tenha um desenrolar também mais profícuo, mais efetivo em prol das minorias, né, porque os direitos humanos, ele tem justamente esse viés, né, proteger as minorias, e é algo que, assim, realmente muito caro. Estou realmente muito lisonjeada de ter podido aprender com as expositoras, com essas palestras muito bem preparadas e muito ricas de detalhes normativos, das normativas nacionais e internacionais, e também, principalmente, com a temática tão atual, né, e necessária para o debate do direito internacional e essa interlocução com o direito interno, que é, muitas vezes, mais do que necessária. Então, muitíssimo obrigada a todas as palestrantes e convido a todos para que continue conosco, que daqui a pouquinho começa a próxima palestra aqui nesta sala também, sobre direitos humanos. Muitíssimo obrigada, me senti muito honrada.